E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Os carros mais bonitos da Fórmula 1 dos anos 80, parte 3. Vamos lá? Todos esses carros aqui da lista de hoje foram sugestões que vocês deixaram nos comentários dos vídeos parte 1 e 2. Alguns eu já tinha separado para colocar nos primeiros vídeos, mas acabaram ficando de fora. E como vocês lembraram deles, então eles vêm para cá no vídeo parte 3. Começamos pelo ER189, o carro da equipe Eurobrum do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1989. A Eurobrum foi uma equipe italiana, daquelas minúsculas, que fizeram parte da Fórmula 1 nos anos 80, que pouco correu, pois raramente conseguia se classificar para as provas, mas que tem muita história para ser contada. No caso do ER189, o carro sequer apareceu em uma corrida oficial, pois o suíço Gregor Wojtek e o argentino Oscar Larrauri nunca conseguiram passar dos pré-qualifying no decorrer de toda a temporada de 1989. Então esses carros só puderam ser vistos em treinos, mas quando apareciam nos treinos chamavam bastante atenção pelo belo carro que era. Um carro laranja e preto, com patrocínio da Jagermeister, tinha linhas bem simples, passagens de ar bem suaves, que de longe lembravam um pouco a Ferrari 640, também de 1989. Mas de perto dava para ver que o projeto precisava de alguns adereços extras para garantir que nenhuma parte do carro se soltasse enquanto estivesse em alta velocidade. De qualquer forma, foi um carro que chamou bastante atenção na época e somente é lembrado por sua beleza. Teve uma versão atualizada para a temporada de 1990, o ER189B, que também ficou muito bonito, aí com a cor predominante em prata. O brasileiro Roberto Pupo Moreno pilotou esse carro em 1990. E o próprio Moreno revelou que a equipe fazia questão de não se classificar para as provas, pois não tinha dinheiro suficiente para sustentar os custos de manutenção e atualização do carro no decorrer da temporada, se eles precisassem correr as provas. O ER189 foi projetado pelo britânico George Wrighton e pelo italiano Roberto Uori, era impulsionado pelo motor Judge V8 e, como eu já citei anteriormente, não chegou a largar em nenhuma prova na temporada de 1989. O segundo carro da nossa lista de hoje, assim como os carros da Eurobrum, é outro de uma das equipes minúsculas dos anos 80, que quase não vimos nas pistas. Mas esse aí conseguiu voar um pouco mais alto no decorrer da sua curta história na Fórmula 1. Eu tô falando do ORE1, o carro da equipe Onix da temporada de 1989. A Onix foi uma equipe britânica que esteve presente nas pistas apenas nas temporadas de 89 e 90. E o carro, se não impressionava pelo rendimento, impressionava chamando muito atenção na pista, pelo seu desenho diferenciado e pela beleza, principalmente da sua programação visual. O ORE1 tinha uma programação visual com base em tom de lilás, com detalhes em rosa e branco. Era uma programação visual que remetia bastante às cores utilizadas nos anos 80, principalmente em cenários de programas de TV. E o interessante dessas cores utilizadas, principalmente do lilás, é que a cor varia de acordo com a incidência de luz sobre o carro. Conforme a quantidade de luz no ambiente, o carro parece azul, ou parece rosa, às vezes parece roxo, a tonalidade vai variando conforme vai mudando a incidência de luz. E isso nas pistas ficava muito bacana. E vale citarmos aqui que o desenho desse carro também era interessante. Apesar de ter o cofre do motor com uma curvatura um pouco estranha, um degrau na descida da tampa, no geral é um desenho bonito, sim. O ORE1 foi pilotado no decorrer da temporada de 1989 pelo belga Bertrand Gachot, pelo finlandês J.J. Leto e pelo sueco Stefan Johansson. E no Grande Prêmio de Portugal de 1989, o Johansson conseguiu o melhor resultado da história da Onix na Fórmula 1 e um dos melhores resultados de todas as equipes minúsculas da Fórmula 1. O Johansson conquistou a terceira posição no Grande Prêmio de Portugal de 1989, o único pódio da história da Onix na Fórmula 1. Para quem não lembra dessa prova, foi aquela que o Mansell tomou bandeira preta, tinha sido excluído da corrida
e não saía da pista. E aí ele e o Senna bateram e abandonaram, já após o Mansell ter sido excluído. Acabou sobrando um lugar no pódio e o Johansson com a Onyx arrematou esse lugar. Quem projetou o ORE1 foi o britânico Alan Jenkins, nome conhecido nas pranchetas da Fórmula 1. Era impulsionado por um motor Ford Cosworth V8 e levou para a equipe Onyx 6 pontos no decorrer da temporada de 1989. Eu trouxe no vídeo parte 1 dos carros mais bonitos dos anos 80, o Brabham BT52, o carro da Brabham da temporada de 1983. Mas não foi o BT52 o único carro bonito que a Brabham lançou no decorrer dos anos 80. Em 1986, a Brabham lançou o BT55, que ficou conhecido como carro skate, um carro com um perfil extremamente baixo, que chamou bastante atenção na época e acabou virando tendência para projetos posteriores da Fórmula 1, mas foi no ano de 1987, na evolução do projeto feito em 1986, que, na minha opinião, a Brabham colocou na pista um carro com um desenho muito bonito novamente, o BT56. Ele já tinha um perfil um pouco mais alto que o BT55 e lembrava bastante o BT53 de 1984, mas o BT56 era mais robusto, tinha os sidepods maiores, parecia um carro mais imponente na pista. Na minha opinião, foi o segundo carro mais bonito da Brabham na década de 80, só fica atrás do BT52. E na opinião de vocês, tem outros carros da Brabham que vocês acham mais bonito que esse? Deixem aí nos comentários quais carros da Brabham vocês acham mais bonitos no decorrer dos anos 80. Esse carro foi pilotado no decorrer da temporada por 3 pilotos italianos, Riccardo Patrese, Stefano Modena e Andrea De Cesaris, e conquistou um pódio com o De Cesaris no Grande Prêmio do México de 1987, sendo esse o melhor resultado da Brabham no ano. Era impulsionado por um motor BMW Turbo 4 cilindros e foi projetado pelo argentino Sergio Heinlein. A Osella foi uma das equipes mais queridas na história da Fórmula 1. Quando eu fiz os episódios sobre as equipes que mais fazem falta nas pistas da Fórmula 1 atualmente, a Osella foi muito citada pelo público nos comentários daqueles vídeos, e eu tenho já ela separada aqui para entrar nos próximos episódios da série. E a pequena equipe italiana colocou nas pistas um carro muito bacana no início da década de 80, o FA1C, o carro da Osella da temporada de 1982. Na realidade, ele foi utilizado ainda em 1981, mas eu quero trazer aqui o de 1982, que é o carro com a base da pintura em degradê, azul e branco. O FA1C, no geral, era um carro asa padrão, ali do início da década de 80. Não tinha nada de muito especial no seu desenho. Mas o que deixou esse carro muito bacana foi esse desenho padrão do carro asa com a pintura em degradê. Era muito difícil de vermos esse tipo de pintura na época. E eu acho muito interessante esse padrão em carros de corrida, porque esse tipo de pintura passa a sensação de movimento para o público, passa a sensação de velocidade. Recentemente, esses degradês viraram tendência em uniformes esportivos, exatamente por essa sensação de movimento. Infelizmente, esse carro acabou ficando muito conhecido no mundo da Fórmula 1 por ser o carro em que o italiano Riccardo Paletti sofreu o seu acidente fatal no Grande Prêmio do Canadá de 1982. Foi projetado pelo italiano Giorgio Valentini e era impulsionado pelo motor Ford Cosworth V8. E um detalhe interessante desse carro é que quando não se utilizava a asa dianteira no conjunto, o que era muito comum ali nos carros asa no início dos anos 80, ficava uma abertura na ponta do bico, que era tapada com uma fita adesiva para reduzir a entrada de ar na carenagem. E para finalizar a lista de hoje, eu vou trazer um carro que, na realidade, são dois carros que foram muito citados por não terem entrado nos episódios anteriores. Principalmente pelo pessoal que diz que a Lotus mais bonita dos anos 80 é a Lotus Camel, amarela, e não a Lotus preta e dourada, John Player Special, que são as Lotus 99T e 100T, os carros da Lotus das temporadas de 1987 e 1988. Carros que ficaram muito conhecidos aqui no Brasil por terem sido pilotados
pelo Ayrton Senna, em 1987, e pelo Nelson Piquet, em 1988. O 99T de 1987 era uma evolução do 98T. São carros com um desenho bem parecido, e as mudanças ficam mais pela troca do motor. A Lotus deixava de utilizar os motores Renault na virada de 86 para 87, passava a utilizar os motores Honda, e a troca do patrocínio Master. Saía a John Player Special e entrava a Camel. Ficou um carro extremamente chamativo na pista, bem mais do que o preto e dourado das temporadas anteriores. E parecia que tinha sido feito especialmente para combinar com o capacete do Ayrton Senna, que já estava na equipe há algumas temporadas, e tinha o capacete amarelo que chamava muita atenção. Já o modelo 100T de 1988, pilotado pelo Nelson Piquet, tinha várias mudanças em relação ao 99T. O bico era mais comprido, o cockpit foi jogado mais para trás do carro, os side pods e as entradas de ar eram bem diferentes, a asa traseira também mudava bastante. Parecido com o 99T, só o cofre do motor e a programação visual, que continuava amarela com o patrocínio Master da Camel. Hoje, na minha opinião, a Lotus preta e dourada é mais bonita do que a amarela. Mas eu lembro bem do início da temporada de 1987, quando eu vi o Senna alinhando no grid com aquele carro amarelo. Na época eu era criança e eu fiquei alucinado vendo aquele amarelão no meio do grid. Chamava demais a atenção em relação ao carro preto do Senna do ano anterior, que na época eu não gostava muito. E na opinião de vocês, qual Lotus é mais bonita? A preta e dourada ou a amarela? E dentre as amarelas, qual modelo vocês preferem? A 99T, pilotada pelo Ayrton Senna em 1987? Ou a 100T de 1988, pilotada pelo Nelson Piquet? Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. A Lotus 99T conquistou 2 vitórias e mais 6 pódios na temporada de 1987, todos esses resultados com Ayrton Senna. O 100T não chegou a vencer em 1988, mas fez 3 pódios com o Nelson Piquet. E o responsável por desenhar esses carros foi o mesmo projetista das Lotus 97 e 98T, o francês Gérard Ducarrouge. Por hoje é isso aí, pessoal. Não esqueçam de deixar mais sugestões de carros que eu ainda não trouxe por aqui nos 3 primeiros episódios da série, que juntando mais opções eu trago a parte 4 dos carros mais bonitos dos anos 80. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.